e pôde provar maravilhas do Senhor naquele momento. E hoje veremos maneiras de frutificar na obra de missões. E o episódio escolhido foi o episódio onde aconteceu a chegada do Evangelho de Jesus Cristo na cidade de Antioquia. Portanto, abra sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 19 ao 26. Atos dos Apóstolos, podemos também dizer Atos do Espírito Santo, capítulo de número 11, versículo 19 ao versículo 26. Assim diz o texto sagrado: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, Barnabé era homem cheio do Espírito Santo, e Barnabé também era homem de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, portanto, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos atinja com o poder da sua graça e da sua palavra, em nome de Jesus. Então, queridos, maneiras de frutificar na obra missionária. Nós estamos respirando missões. O povo batista respira missões. Eu nunca vi um povo tão missionário como os batistas brasileiros. Nós somos influenciados fortemente pelos cristãos batistas americanos. Eles investiram pesado aqui na América do Sul e continuam fazendo isso. E claro, isso serviu de inspiração, como Deus tem usado os nossos irmãozinhos norte-americanos para nos abençoar. E hoje eu quero falar sobre frutos da obra missionária. Nós estamos encerrando agora no próximo domingo, é claro, você e eu já estamos separando a nossa oferta de missões, porque estamos trabalhando na campanha de missões regionais, onde levantaremos domingo que vem, e essa campanha de hoje à tarde também, essa cantina, essa feira missionária, as comidas típicas que você terá a oportunidade de daqui a pouco investir, toda essa renda será revertida para a obra de missões no Maranhão e no Piauí, não é? Então nós vamos continuar contribuindo com missões, tá bom? Apoiando os nossos missionários que estão trabalhando no meio norte do Brasil. O meio norte do Brasil envolve igrejas do Maranhão e do Piauí, e da qual convenção nós fazemos parte, não é? Nós fomos, durante esses meses, acredito que 2 meses e meio, por aí, nós fomos motivados pelas nossas promotoras de missões, a irmã Cássia, e a irmã Adriana Gouveia. Elas trouxeram o tema aqui para nós, apresentaram o tema, a divisa, e o tema que fomos assim incentivados foi: olhos em Cristo, mãos no arado. Com a divisa de Lucas, de número 9, versículo 62. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, essa pessoa, ela é apta para o reino de Deus. Temos que olhar com olhos fitos em Cristo, porque a obra missionária não pode parar. Daí nós podemos ver, pelas palavras de Jesus nesse tema, neste texto de Lucas 9,62, que os seus discípulos, tendo começado uma missão,
não podiam desistir dela, não podiam se acovardar, não podiam abandoná-la, mas deviam olhar para frente, seguir o caminho que Cristo estava lhes designando, ao dizer: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se você for observar essa história de plantação, do arado, o arado a pessoa tem que olhar para frente mesmo, porque ele está ali com a semente jogando, e o arado vem por trás. Você dá um passo, o arado te acompanha. Se você olhar para trás, você começa a semear aonde o arado não vai passar. É uma coisa interessante, por isso que nós precisamos olhar para Cristo, e Jesus aqui incentiva os seus discípulos a não deixar de olhar firmemente para o Senhor Jesus. Bom, e o texto que nós acabamos de ler, nos relata uma das primeiras experiências da igreja primitiva, quanto à obra missionária entre os gentios, porque, veja bem, no aspecto histórico, a igreja nasceu em Jerusalém. Jesus promete edificar a igreja em Mateus capítulo 16, durante a sua jornada ministerial, dizendo aos seus discípulos: olha, edificarei a minha igreja. No aspecto futurista, no futuro edificarei, no verbo edificarei, mas em Jerusalém a igreja é edificada sob a presença do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja nasceu, aleluia, a igreja nasceu na terra, a igreja nasceu em Jerusalém, lá havia o berço do cristianismo. Jerusalém havia sido o grande berço do cristianismo. Em plena festa de Pentecostes, e depois o apedrejamento ali de Estevão, um dos diáconos da igreja, que pregava veementemente a palavra de Deus, ele foi expulso da cidade e foi morto. Houve então uma grande perseguição. Esta igreja que passou pelo período embrionário, essa igreja que rasga, sabe, o momento daquela ansiedade, da expectativa, e ela nasce sob a égide do Espírito Santo de Deus. Mas essa igreja logo começa a ser perseguida. Um diácono da igreja é morto, apedrejado aos pés de um homem chamado Saulo, de alta periculosidade contra a igreja. Houve então uma grande perseguição a partir daí contra a igreja. E assim, aqueles primeiros cristãos, eles foram dispersos por toda parte, pregando a palavra do Senhor. Isso chama-nos atenção. Eles saíram dispersos, sim, mas pregando a palavra do Senhor, e chegaram na cidade de Antioquia. E depois, é claro, chegaram por outras pessoas. Esse evangelho chegou através de outras pessoas, de outros missionários, ao meio norte do Brasil, ao Maranhão, ao Piauí, a Vitória do Freire. E o meio norte do Brasil é a nossa realidade, onde estamos plantados, é a nossa região, é onde Deus nos plantou para frutificarmos, é onde estamos focados para conquistar, porque pregar o evangelho é a missão outorgada por Jesus Cristo à sua igreja. Mas nessa missão, amados irmãos e amigos internautas que nos acompanham, nesta missão observamos que não vemos a igreja iniciando seus trabalhos construindo um templo. Essa é uma coisa que nos chama atenção. Nós não vemos a igreja iniciando no tempo primitivo preocupada em construção de templo, mas iniciando com pessoas sendo alcançadas, como o próprio Jesus fez, ganhando pessoas para somar com Ele, e assim divulgar, implementar, implantar o reino de Deus nos corações. O reino de Deus não é templo, o reino de Deus não é terreno, o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus são valores e princípios absolutos dentro do coração das pessoas. Esse é o reino de Deus. Logo, é importante dizer, o início de uma igreja não se dá com a construção de um templo, mas com o despreendimento de pessoas em deixar o comodismo e levar o evangelho de porta em porta, de casa em casa. Diga comigo, o início de uma igreja, deixa eu ouvir a voz dos irmãos, o início de uma igreja, aumenta o seu volume aqui do ladinho aqui da sua garganta, o início de uma igreja não se dá com a construção de um palácio,
com a construção de um templo. Com a construção de um templo. Com a construção de um templo. Vamos voltar, meus irmãos, foque aqui na palavra de Deus, tá bom? Foque aqui comigo aqui. Diga comigo assim: uma igreja não nasce com construção de templo nenhum, mas com o desprendimento de pessoas que se desligam, que se desamarram do comodismo e leva o Evangelho Santo de Jesus Cristo de porta em porta. Assim nasce uma igreja. Obrigado, queridos. Sabe por quê? Porque construir templo é a coisa mais fácil que existe no mundo. Difícil é a gente sair de casa para evangelizar e ganhar almas para Jesus. Construir templo e evangelizar. Construir templo. Entre construir templo e evangelizar, a parte mais fácil é construir o templo, mas a mais difícil é nos comprometermos com a obra da evangelização. Então, sob a luz das experiências dos cristãos primitivos, especificamente na cidade de Antioquia, podemos aprender algumas maneiras de frutificar nessa obra missionária tão linda. Em primeiro lugar, podemos frutificar através das perseguições e dificuldades do caminho. Olha com o seu pastor aqui para o versículo 19 e 20. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, Atos capítulo 11, 19 e 20. A tribulação que veio sobre Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, somente os judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam estes também aos gentios, aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A igreja frutifica. Olha como é que foi o nascimento da igreja de Antioquia. Uma grande perseguição, o contexto era de grandes dificuldades, logo no início que a igreja acabava de nascer. Mas olha, apesar das tribulações, a igreja tinha recebido o Espírito Santo e a sua virtude, mais o seu poder, e estava revestida e preparada para ser testemunha em qualquer lugar. Como o próprio Senhor Jesus disse em Atos capítulo 1, versículo 8. E na primeira mensagem de Pedro, após a igreja ter recebido do Pentecostes o Espírito Santo, houveram quase 3.000 conversões. E esses crentes foram batizados, viviam sob a liderança e doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e todos os dias, o Senhor, é Ele que faz a igreja crescer, Ele acrescentava as pessoas que iam sendo salvas. De maneira que até a morte de Estevão, até a morte dele, a igreja crescia, só crescia em Jerusalém. Até a morte de Estevão, a igreja só crescia em Jerusalém. Só crescia a igreja local. Mas com o apedrejamento, mas com a morte de um membro da igreja, iniciou uma grande perseguição a todos os crentes. E foi aí então que a igreja, além de ter crescido, ela se multiplicou e avançou através da obra missionária, onde os crentes dispersos, aonde chegavam, iam por toda parte proclamando a palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, podemos dizer que o fato da igreja de Jesus avançar e as portas do inferno nunca prevalecer contra ela, mesmo em meio às perseguições, dificuldades, isso é histórico. Sim, faz parte da história da igreja, desde o seu nascimento, a perseguição, as lutas e as dificuldades, e foi assim também que ela cresceu e avançou para outras terras e outros povos, e olha ela aqui, rasgando o século 21. Não adianta, as dificuldades aparecem no caminho da igreja de Cristo, para tentar paralisá-las, as adversidades e problemas, então, nunca poderão fazer com que a igreja deixe de cumprir a sua missão.
Porque o mistério que Deus tem com a igreja é diferente. A igreja está imergida sob o Espírito Santo de Deus. A igreja está nas profundezas do Espírito. É Ele que sopra, é Ele que conduz a sua igreja. Ela está debaixo de uma promessa. E quem prometeu a vitória da igreja não foram homens, mas o Filho do homem, Jesus Cristo, o cabeça e Senhor da igreja. Então estamos vendo que foi em meio às dificuldades que a igreja, ela frutificou, chegando a outros povos e culturas, porque a perseguição lá em Jerusalém, aonde estava a igreja mãe, acabou levando aqueles primeiros crentes a fazer a sua primeira viagem missionária. Informalmente, foram empurrados pela perseguição. A perseguição provocou uma obra missionária tremenda. Como hoje, por exemplo, enquanto não estejamos enfrentando uma perseguição tão direta como no primeiro século, existem outras dificuldades que passamos como igreja, que não nos leva a desistir, mas a cumprir a ordem de Jesus e fazer discípulos. Por exemplo, o Brasil, nossa nação querida, passou pouco tempo atrás uma crise tremenda. Lojas e comércios, em geral, fecharam-se suas portas em todo o Brasil. E agora vem essa pandemia, essa avalanche mundial. Mas a igreja de Cristo, preste atenção, continua com suas portas abertas, proclamando Jesus. A igreja continua com seus pés apressados para fazer missões. O coração da igreja continua pulsando, apaixonado por Jesus, adorando-o dia e noite e dia. Os missionários continuam num campo, sabe? Outro dia eu falei com um missionário amigo, foi minha ovelha no Rio de Janeiro, hoje está em Portugal, estava em Sevilha, agora está em Portugal, começando uma nova igreja, ali com toda dificuldade, mas ele continua no campo, apesar de tanto choro que ele me contou, tanta dificuldade, mas eu disse no final, mas você continua no campo missionário? Estou aqui, pastor, eu continuo com minha família no campo missionário, e nós não vamos dar um passo atrás, aleluia. Nós não vamos dar um passo atrás, pastor. Mas sabe por quê? Porque mesmo com as dificuldades, você não tem deixado de contribuir com missões. A igreja no Brasil, ela tem visão missionária. A igreja Batista em Vitorino Freire, ela faz missões. Pode faltar muitas coisas aqui, uma cadeira mais acolchoada para você sentar, um ar-condicionado para te oferecer um mais conforto, mas todos os anos, com construção ou sem construção, nossa igreja envia oferta de missões para o mundo, para o Brasil e para a nossa região. Você pode dizer glória a Deus? Parece que quanto mais as dificuldades aparecem, quanto mais perseguem a igreja, mais ela avança. Mas não foi. Às vezes o suor cai nos olhos, né? Queima um bocado. Irmãos, não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva, que apesar de muitos estarem desistindo da obra missionária hoje, o contrário do que nós realizamos, muitos de nós realizamos, muitos estão desistindo, muitos estão deixando seus missionários esquecidos no campo. Mas não foi isso que aconteceu com a igreja primitiva. Aquela igreja não ficou paralisada. Aquela igreja teve um membro que foi apedrejado. Aquela igreja teve um diácono, um dos oficiais da igreja que foi apedrejado.
Aqueles irmãos poderiam ter ficado chocados com a morte de um membro da sua igreja, que foi apedrejado por amor a Cristo. Mas não foi isso que aconteceu. Aquela igreja não ficou paralisada. Aquela igreja não ficou intimidada. Aquela igreja não ficou acovardada e trancada a 7 chaves em 4 paredes, com medo de um povo, de um novo apedrejamento. Mas saíram na força do Espírito Santo para levar a mensagem o mais longe possível. Então nos deixaram hoje uma grande lição, que nós podemos frutificar sim, mesmo através das perseguições que acontecem e dificuldades também. Eles não olharam para trás, eles não retrocederam, não desistiram, mas mesmo pressionados, intimidados, seguiram cumprindo a missão do Mestre do amor, a missão de Jesus, a missão que Ele lhes havia outorgado. Então, amada igreja, não olhemos as circunstâncias que nos cercam e que tentam paralisar-nos e tirar de nós o olhar do foco da missão, mas prossigamos. Por quê? Porque as dificuldades são uma das maneiras de nos empurrar, de nos levar a frutificar ainda mais nesta obra de consequências eternas, chamada obra missionária. Aleluia! Outra maneira que nos leva a frutificar na obra missionária, olhe comigo para o versículo de número 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Queridos irmãos, podemos frutificar na obra missionária porque Deus participa dessa obra. Aqui no texto do versículo 21. Nós podemos frutificar na obra missionária porque Deus está nesse negócio. Amém ou não amém? O que você leu comigo aqui? A mão do Senhor estava com os missionários, e muitas pessoas se converteram ali. Bem, nessa experiência missionária da igreja primitiva, já estava se espalhando, chegando em outras regiões, podemos ver que a palavra do Senhor ia sendo pregada por aqueles que saíram de Jerusalém. Mas não apenas isso. Vemos também algo muito, muito, muito importante na vida da igreja, e que é o que faz toda a diferença para que de fato os obstáculos sejam vencidos, sejam tombados e as dificuldades sejam vencidas. O texto diz: a mão do Senhor era com eles. E quando isso acontece, irmãos, quando a gente descobre que a mão de Deus está sobre nós, a igreja vai para a direita, a mão de Deus também. Vai para a esquerda, a mão de Deus também. Por quê? Porque a igreja está fazendo aquilo que o Senhor deseja que ela faça. Quando temos a aprovação de Deus e a manifestação do seu poder entre nós, então passamos a conviver com os resultados que Ele faz através de nós, sua igreja. Certa feita, escrevendo à igreja dos Coríntios, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 3,6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, como igreja, podemos fazer muitas coisas, mas só Deus é quem pode fazer os resultados aparecerem. E o texto vai dizer que lá na cidade de Antioquia, muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor Jesus. E tudo isso por quê? Porque a mão do Senhor estava com aqueles missionários, estava sobre aquela igreja, aprovando e abençoando aquele trabalho e convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, como mesmo o Senhor prometeu em João 16:8. Portanto, estamos vendo que na obra de missões, a igreja, os missionários não trabalham sozinhos, porque o Senhor também participa diretamente da obra missionária. Aleluia! Sabem, queridos, e isso nos conforta muito, e isso nos alivia muito,
o Senhor está conosco, e isso nos alivia, de sabermos que na obra de Deus, o Deus da obra está presente, na obra de Deus, o Deus da obra está presente, e atuante com a sua mão poderosa, diretamente conosco na obra missionária, e fazendo o que ninguém pode fazer, e usando você para fazer aquilo que Ele deseja que faça. Aleluia. E isso é o que nos conforta. É maravilhoso nos envolvermos com aquilo que Deus está envolvido, não é verdade? Repita, pastor, estou anotando tudo bem. Eu disse que é maravilhoso estarmos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido. Eu disse que é maravilhoso fazermos aquilo que Deus está fazendo. Adão estava sozinho, nu, entristecido, escondido, achando que podia se esconder de Deus. Ao missionário chegou, o primeiro missionário, o próprio Deus, aquele que se importa com o homem. Adão, onde você está? O primeiro missionário foi o Senhor. Foi atrás do homem pecador, foi resgatar o homem pecador, foi levar a solução para o homem pecador, foi conversar com o homem pecador. É maravilhoso estarmos envolvidos, nos pegarmos envolvidos com aquilo que Deus está envolvido, e nos comprometermos com aquilo que Deus está comprometido, e fazer aquilo que Deus não só mandou fazer, mas também está conosco fazendo. Acredite, a mão de Deus está sobre nós, a mão de Deus está sobre o povo dele, a mão de Deus está sobre a primeira igreja batista, e o diabo sabe disso. A mão de Deus está sobre nós, e sobre todo o meio norte do Brasil, nos fazendo avançar nesta obra de consequências eternas, onde vidas estão sendo alcançadas através da obra missionária. E podemos avançar ainda mais, podemos frutificar cada vez mais, porque nesta missão, irmão Batista, tão difícil, nem a igreja, nem os missionários estão sozinhos. Nós lemos no texto, a mão de Deus também participa desta grande obra conosco. Então, irmãos, na prática, é assim, nós nos colocamos à disposição, saímos para o trabalho, fazemos investimentos na obra missionária, mas é Deus quem faz as coisas acontecerem. Amém? João capítulo 15, versículo de número 5, está escrito: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nós podemos frutificar, porque Deus participa da obra missionária. Outra maneira de frutificarmos nesta obra é que nós podemos frutificar quando enviamos missionários ao campo. Olha com seu pastor aqui para o versículo de número 22, 23. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e esta igreja enviou para lá Barnabé até Antioquia. E tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Vamos ver? Nós não podemos negar que a obra missionária estava avançando, por meio de perseguições, como vimos, e porque a mão do Senhor estava sobre o seu povo, resultados estavam acontecendo, mais e mais pessoas se convertiam ao Senhor, de forma que a fama, as notícias do que estava acontecendo no campo missionário chegou aos ouvidos da igreja mãe, da igreja missionária lá de Jerusalém. Porque os apóstolos, após a morte de Estevão, eles não saíram de Jerusalém. O povo foi disperso, mas os apóstolos não. Ficaram na igreja mãe de Jerusalém. E o interessante é que a igreja de Jerusalém, quando soube que as pessoas estavam se convertendo por onde a igreja passava, perseguida, chegava, aqueles irmãos tiveram uma atitude.
E desde já, se tem uma coisa que nós devemos ter para frutificarmos na obra de Deus, essa coisa chama-se atitude. Você pode sonhar à vontade, você pode falar à vontade, mas se você não tiver atitude, nada acontece. Porque a chance que nós temos, a oportunidade que nós temos, é dada pelo Senhor. Se a gente não agarrar, a gente perde. E a atitude da igreja mãe foi enviar um missionário ao campo. E precisamente na cidade de Antioquia, para que pudessem ali conduzir aquele processo todo com sabedoria. Veja como a Bíblia só fala para o nosso coração essa noite. Veja só. E esse missionário abençoado e enviado pela igreja a Antioquia, nada mais nada menos que foi Barnabé. E quando ele chegou, viu que de fato a graça de Deus estava naquele lugar. E o papel de Barnabé em Antioquia foi importantíssimo, porque o texto diz que ele fazia uma coisa lá: exortava o povo a perseverar na decisão que tinham tomado. Aí eu fui caçar essa palavra perseverar. Ele exortava o povo a perseverar. Eu fui em cima desse verbo exortar, no grego é a palavra parakaleo, que significa que Barnabé chamou o povo para perto. Barnabé parakaleo, ele chamou as pessoas para perto dele. Barnabé parakaleo encorajou as pessoas. Barnabé parakaleo, ele consolou os novos convertidos, ele auxiliou os novos convertidos, ele convocou os novos convertidos a fazer algo pela obra, a perseverar na caminhada. Essa foi a atitude de Barnabé quando João Ferreira de Almeida coloca em português aí, exortar, quer dizer tudo isso. Parakaleo, ele chamou as pessoas a permanecerem firmes, ele encorajou, ele aconselhou, ele auxiliou, ele fez um papel brilhante na vida de pessoas que haviam acabado de nascer na fé. Ele poderia ter construído um templo, mas ele preferiu evangelizar pessoas, consolar pessoas. Ele poderia ter comprado um terreno em Antioquia, mas ele entendeu que igreja não é terreno nem prédio, coisa nenhuma. Igreja é a gente gastando a vida da gente, dando sangue da gente pela vida do outro. Isso é igreja. Se não for assim, nós vamos ter prédios construídos. E cadê a igreja? Era isso que o missionário Barnabé foi fazer em Antioquia. Para que aquelas pessoas não se perdessem em meio àquele tempo de perseguição. O crente havia morrido. E assim a obra avançava naquele lugar, porque a igreja mãe de Jerusalém era uma igreja missionária. Ela não se mantinha fechada em quatro paredes, olhando apenas para si, mas tinha uma visão de reino, uma visão ampliada. Ela conseguia ver em várias direções, porque era uma igreja organizada internamente, que tinha comunhão, adoração, doutrina, mas também era uma igreja missionária. E isso nos mostra. Quando faz, isso nos mostra, ela nos mostra isso quando faz o investimento de enviar Barnabé, um missionário, para Antioquia. Um exemplo claro aqui, e essa é uma das formas que podemos aprender com esta igreja para frutificar na obra missionária. Uma igreja que frutifica, queridos irmãos, ela é altamente comprometida com missões. O DNA da Igreja de Cristo, é missões. E ao mesmo tempo que tem doutrina, que adora a Deus, que vive em comunhão uns com os outros, ela também envia missionários ao campo. Como nós temos vários missionários no campo, e estamos aqui nessa campanha levantando ofertas para sustento deles. E há toda uma questão por trás de enviarmos missionário ao campo, porque, irmãos, isso diz respeito à visão de reino, sustento financeiro e espiritual
para que frutifiquemos nesta obra. Então podemos enviar missionários ao campo de várias formas, investindo diretamente no preparo da vida dele, no preparo da vida dos vocacionados, no seu envio ao campo. Podemos investir através das nossas ofertas, através do sustento espiritual tão importante, por meio da oração. E assim vamos frutificar. Podemos frutificar ainda quando somos comprometidos com o Senhor da obra. Em quarto lugar, o versículo 24 diz para nós aqui: porque era homem bom, Barnabé era cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Meu Deus do céu, vamos caminhar aqui? Este é um ponto fundamental da vida de quem deseja frutificar na obra missionária, porque fala, meus amados irmãos, das principais características de um verdadeiro missionário. Nós vimos aqui que a igreja de Jerusalém enviou um homem como seu missionário à cidade de Antioquia. Mas lhes pergunto, quem era Barnabé? Para que a igreja o reconhecesse, o escolhesse, para ir como seu representante legítimo, legal para o campo. Porque missionário, quando não é enviado para a igreja, ele morre. Missionário, quando não vai enviado pela igreja, a obra não vai para frente. A obra só vai para frente quando o missionário é enviado pela igreja. Eu pergunto, quem era Barnabé para que a igreja o escolhesse para ir como seu representante legal? Por outro lado, quem era este homem que aceitou ser enviado pela igreja para se envolver diretamente com a obra missionária? Meus amados irmãos, o texto diz que Barnabé era um homem de bem. O texto diz que Barnabé era cheio do Espírito Santo. O texto diz que Barnabé era homem de fé. Essas, portanto, são suas características, ou seja, características de uma pessoa que estava comprometida com a obra missionária. Então nós podemos aprender com Barnabé que para se envolver com a obra missionária é necessário sim, antes de tudo, estarmos comprometidos com o Deus da obra missionária. Porque as características de Barnabé dizem respeito ao seu caráter, a sua vida ilibada, espiritualmente falando, moralmente falando, eticamente falando. Se queremos frutificar na obra missionária, dando frutos saudáveis, escute isso e anote aí. Se queremos frutificar, dando os frutos saudáveis, precisamos, antes de tudo, estarmos saudáveis espiritualmente falando. Porque o que uma pessoa com características inversas a essa de Barnabé iria fazer em Antioquia? Iria envergonhar o Evangelho. Para que haja frutos. Avanço na obra de Deus é uma coisa muito séria, e crescimento no campo, e pessoas se unindo ao Senhor, é necessário da nossa parte testemunho de vida quebrantada, transformada, qualidade de vida espiritual, caráter cristão, como estamos vendo na vida de Barnabé. Que inspiração para a nossa vida, porque sabemos que a obra missionária precisa ser feita urgente. Anote isso aí também. A obra missionária precisa ser feita urgente. Não dá para esperar, não dá para postergar, mas ela não pode ser feita de qualquer maneira e nem por qualquer um. A igreja não mandou nenhum borocochô para Antioquia. A igreja não mandou nenhum Zé Mané. A igreja mandou um homem cheio do Espírito Santo. A igreja não mandou uma pessoa que acorda meio-dia e que não ora, não tem temor a Deus. A igreja mandou um homem de fé. A igreja não mandou uma pessoa sonhadora, que quer que os outros façam e ela mesma não se lança como exemplo. A igreja mandou uma pessoa de bem, um modelo para o campo missionário. Barnabé não sonhava com os outros fazendo, ele sonhava com ele com a mão na massa. Aleluia! Por isso Barnabé era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé.
e assim, comprometido com o Senhor, nos deixa esse legado, para que dessa forma possamos frutificar também. Algumas pessoas não têm participado de missões como a igreja de Jerusalém participou, e nem conseguido sair das quatro paredes como Barnabé saiu, e participar daquilo que Deus está fazendo através da sua obra missionária, porque não estão envolvidas, nem comprometidas com Deus e o Senhor da obra de missões, e assim fica muito difícil investirmos na obra. Portanto, se você é uma pessoa que deseja investir muito mais na obra de missões, faça como Barnabé, esteja mais comprometido com o Senhor da obra missionária, porque ser um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, diz respeito a estar de verdade comprometido com Deus. A propósito, e aqui eu posso estar pregando pessoas vocacionadas nessa noite. Deus me incomodou muito nessa semana sobre isso. Quando a nossa promotora conversamos sobre a organização desse trabalho de hoje. Eu posso estar pregando pessoas vocacionadas aqui, não estou falando de idade, porque você pode estar lutando com a tua vocação há 30 anos, você pode estar lutando com a tua vocação há 15 anos, você pode estar lutando com a tua vocação há muito tempo, você pode ter feito 3 faculdades, mas não fez aquilo que Deus mandou você fazer, você pode ter feito aquilo que a sua mãe mandou você fazer, o seu pai encorajou você a fazer, mas você não fez ainda aquilo que Deus mandou você fazer. Eu posso estar falando para pessoas, internautas que estão me ouvindo, pessoas vocacionadas que agora estão chorando em cima de uma cama, porque jamais imaginaram que pudessem ser pegas nessa noite pelo Deus que chama, vocaciona, envia, usa com poder e graça. São pessoas que têm medo de se lançar, largar o trabalho, largar tudo e se lançar na obra do Senhor, para se preparar. Eu deixo uma coisa para você. Se você é uma pessoa que deseja investir muito mais na obra de missões, esteja comprometido com o Senhor, porque ser um homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé, revela uma verdade e comprometimento com o Senhor. A propósito, você sabe quanto nós vamos arrecadar para missões? Você imagina, amado irmão, amada irmã, você consegue visualizar, mensurar quanto nós vamos arrecadar para missões do meio norte do Brasil nessa campanha? O recolhimento domingo que vem. Você sabe o valor da oferta que você e eu daremos a Deus para missões regionais? Eu sei. Eu sei. Será uma oferta do tamanho do nosso comprometimento com Deus de missões. O tamanho da minha oferta, o tamanho da sua oferta para o meio norte do Brasil, Maranhão, Piauí, será do tamanho do comprometimento da gente com Deus de missões. Porque o nível do nosso comprometimento com Deus é que vai nos mostrar o tamanho da nossa entrega em favor das almas perdidas. É isso. Em último lugar, temos aqui, queridos irmãos, o versículo 25 e 26. E partiu Barnabé para Tarso à procura de um homem. Nossa! Barnabé deixou a congregação, a igreja, os irmãos em Antioquia, pegou um avião, correu para procurar um homem chamado Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez então chamados cristãos. Pastor, me conte, a quinta maneira de frutificar na obra missionária é, para frutificarmos, nós não trabalhamos sozinhos em missões. Nós não trabalhamos sozinhos na obra de missões. Não é assim. Interessante como a igreja missionária, como a obra missionária foi se desenvolvendo na cidade de Antioquia, irmãos, porque muitas pessoas já tinham se rendido ao Senhor. Barnabé já tinha encorajado, Barnabé já tinha, ei, Paracaléu, eu exorto vocês a perseverar, eu consolo vocês. Barnabé já tinha feito um espetáculo, um trabalho pastoral, um trabalho motivacional, e agora compra um bilhete, pega o avião e vai caçar um homem que ele julga importantíssimo, novo convertido, mas que tinha tido uma experiência ocular com Jesus nas alturas.
Muitas pessoas já tinham se rendido à fé cristã, a igreja estava crescendo. A realidade era que Barnabé, até o momento, estava sozinho, verdade, mas Barnabé não continuou sozinho. Ei, você pode se sentir sozinho. Barnabé, em muitos momentos, se sentiu sozinho, tanto é que isso deve ter provocado nele um desejo de quebrar isso. Ele se sentiu sozinho, mas ele não continuou sozinho. Isso é uma grande diferença. Ele viu a necessidade de um cooperador com ele, obviamente, para que houvesse ainda mais frutos naquele lugar. Barnabé teve o que podemos chamar de visão missionária, porque só alguém com uma visão missionária tem coragem de fazer investimentos na obra missionária. E foi o que Barnabé fez. Ele partiu para a cidade de Saulo de Tarso. Ele sai de Antioquia e vai para Tarso à procura de Paulo e o convidou deixa eu achar uma palavra aqui que vai te agradar, uma palavra que vai te ajudar a entender isso, para participar de uma transmissionária. Paulo, estou para realizar uma transmissionária numa cidade que foi impactada pelo poder do Evangelho. Eu acredito na tua conversão. E aquele homem aceitou participar da transmissionária. Vamos fazer a trans. Porque estava dando tudo certo. Muitas pessoas estavam se convertendo e Barnabé se mostra com isso um homem de visão. Ele percebeu que aquele era o momento de trazer mais um missionário para o campo. Ele não poderia trabalhar mais sozinho, mas já tinha trabalhado muito tempo. Mas chegou o tempo dele trazer um apoio. E por isso ele investiu na vida de Paulo, trazendo Paulo para trabalhar com ele. E ali fizeram de maneira que no final de um ano, diz o texto, no final de um ano em Antioquia, ensinando a igreja, consolidando o trabalho, e o resultado apareceu de forma maravilhosa. Porque diz o texto que pela primeira vez aqueles discípulos foram chamados e denominados de cristãos. Você sabe o que significa um cristão? A palavra grega é cristianos, e significa um pequenino Cristo, simplesmente um seguidor de Cristo, um imitador de Cristo. O trabalho foi tão forte, o trabalho daquele lugar foi tão maravilhoso, que as pessoas começaram a perceber. Não foi Paulo que chamou aqueles novos convertidos de cristãos, não foi Barnabé, mas foram as pessoas de Antioquia, porque eles começaram a se parecer tanto com Jesus, eles começaram a parecer-se tanto com Cristo, porque estavam na aplicação da verdade, ouvindo a palavra, e que as pessoas disseram: logo precisamos chamá-los então de pequenos cristos. Eles se parecem tanto com Cristo que vamos chamá-los de cristãos. Essa é a origem da palavra cristão, que está muito desgastada hoje por pessoas que não sabem o que é o verdadeiro cristianismo. Vejamos, amados irmãos, eu estou aqui depois de ter sido motivado pelo Espírito de Deus, a sua palavra, estou tentando mostrar isso para você. Vejamos que não foram eles que se auto-intitularam cristãos, mas foram chamados, é diferente, pelas pessoas de lá, que a vida que tinham era a vida que se assemelhava à vida de quem eles anunciavam. A vida que tinham era a vida daqueles que as pessoas diziam que fazia e acontecia na Galileia, e por último foi crucificado de forma terrível em Jerusalém. Vocês se parecem tanto com aquele homem, o Galileu. Vocês se parecem tanto com ele. Vamos chamá-los, espalhem isso. Vamos chamar esse pequeno grupo, esta igreja. E quando eu falo igreja, por favor, não olhe para templos. Olhe para pessoas reunidas debaixo de um pé de manga no sol quente. Olhe para isso, um bocado de gente sentado na relva, ouvindo alguém ensinar o sacrossanto evangelho. Vamos chamá-los de cristãos. Olha como eles se parecem com Jesus, o Galileu. Então observemos como foi importante Barnabé ter buscado Paulo e trabalhado juntos durante um ano naquela igreja, porque o resultado foi lindo. E talvez, se Barnabé não tivesse buscado essa comunhão com Paulo,
essa unidade no serviço cristão, ainda talvez não teriam alcançado os resultados que tiveram. Por quê? Porque Barnabé sabia que aquelas pessoas precisavam ser ensinadas, doutrinadas, discipuladas para que pudessem apresentar uma qualidade de vida cristã. Porque quando não somos doutrinados, orientados biblicamente, não podemos apresentar resultados nenhum. Porque nada está sendo plantado dentro de nós. Os frutos não podem aparecer. E esta é uma grande lição deixada por esses missionários para nós hoje aqui. E para frutificarmos nesta obra e vermos o reino de Deus chegando aos corações, que é o que a gente deseja. A gente quer que as pessoas entendam o evangelho puro e simples de Jesus. A gente quer que as pessoas compreendam que elas nasceram para viver Jesus. A gente quer que as pessoas tenham uma vida diferente, que só o evangelho, com a ação do Espírito Santo, pode proporcionar a uma pessoa. Precisamos então trabalhar na unidade e no discipulado das vidas alcançadas, pastor. Isso, você acertou. E mantermos nossos olhos focados em Cristo e mãos no arado. Quem disse que vamos olhar para trás? Não. Temos nossas dificuldades, temos nossos problemas familiares, pessoais aí, dificuldades como igreja para avançarmos, mas nós não vamos recuar 1 milímetro. Nós vamos continuar olhando para Cristo. E a obra missionária de Antioquia frutificou. A igreja floresceu, a igreja cresceu, mas porque tinha parceiros dos missionários da igreja de Jerusalém, que trabalhavam em conjunto para que vidas fossem consolidadas e edificadas. Então, queridos, chegamos aos finalmente, a exemplo de Barnabé e Paulo e da igreja de Jerusalém na obra missionária de implantar a igreja de Antioquia. Estejamos juntos no mesmo propósito, porque podemos frutificar quando não trabalhamos sozinhos na obra de missões. Ao som desse instrumental que o irmão Cleito iniciou, eu quero convidar você a aproveitar esse clima para ficar a sós com o Senhor agora. Não olhar mais para o seu pastor, que já entregou a mensagem de Deus para o seu coração. Agora é você e o Senhor, para que você possa interiorizar melhor nesse momento de conclusão. Pois nós aprendemos 5 maneiras de frutificar na obra missionária. A primeira, podemos frutificar mesmo através das perseguições e dificuldades. A igreja não crescia porque tinha dificuldades. A igreja crescia por causa das dificuldades. Podemos frutificar porque Deus participa da obra missionária. Você não está sozinho. A mão de Deus está sobre você. Podemos frutificar ainda quando enviamos missionários ao campo. E quando somos comprometidos com o Senhor da obra. E quando não trabalhamos sozinhos em missões. Ande, responda para Deus, como está seu coração para a obra missionária? Ah, pastor, faz tempo que eu tirava qualquer coisa da minha oferta, do meu dinheiro para entregar. Ah, pastor, faz tanto tempo que eu oferto, mas não oro pelos missionários. Puxa vida, você tem ofertado, mas não tem orado por eles? Isso pode acontecer. Como está seu coração com relação à obra missionária? Mais igrejas podemos plantar no meio norte do Brasil, mais vidas podemos alcançar em nossa região, mas, só que para isso, como igreja do Senhor, que deseja frutificar nesta obra, precisamos fazer a nossa parte. Não nos intimidando em meio às perseguições e dificuldades. Tendo a visão de que o Deus que nos comissionou também participa da obra. Enviando mesmo, sustentando os missionários do campo através das nossas ofertas de amor. Através das orações. Estando antes de tudo comprometidos com o Senhor da obra e trabalhando em conjunto, em parceria, em unidade, em comunhão. Deixe Deus usar sua vida.
mais uma vez, deixe Deus usar a sua vida para frutificar nesta obra. E agora eu me dirijo a você, que nesta noite tem recebido um toque especial dentro de você, no interior da sua alma, um toque especial. Você não sabe como, você não sabe quando, mas Deus está chamando você para a obra missionária. E talvez o seu pastor ainda não tenha feito esse convite, e por isso que talvez também você não tenha vindo à frente para orar sobre isso com o seu pastor, porque talvez você chegou até sonhar, ou alguém falou para você alguma coisa, mas você ainda não sentiu o toque do Espírito Santo que você está sentindo hoje. Ele está chamando você para a obra missionária. Se é na nossa região, eu não sei. Se é no Brasil, missões mundiais, ou se é missões nacionais, ou se é no mundo, missões mundiais. Eu só sei de uma coisa: se Deus está chamando você agora, não resista, porque Ele está chamando você, Ele está vocacionando você, e Ele será o responsável por preparar tudo para enviar você. Se porventura eu tenho pessoas aqui que estão sentindo a chamada para missões, eu quero orar por você. Um dia isso aconteceu comigo. Eu sei muito bem o que se passa no coração de uma pessoa vocacionada. Deus primeiro estraga os nossos sonhos, para depois nos fazer entender que aquilo que Ele tem para nós é muito melhor do que a gente sonhou a vida inteira. Se você se sente agora tocada pelo Senhor, o Senhor pode ter falado com você uns anos atrás, mas Ele não esqueceu. Você pode ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Se eu tenho aqui hoje na igreja pessoas vocacionadas, por favor, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Se eu tenho aqui nessa noite pessoas que desejam se comprometer como nunca na obra do Senhor, você também pode se expressar. Vamos orar por você, nada além disso. Vamos orar por você, conhecer as suas aspirações depois, e juntos trabalhar isso na sua vida, para que Deus possa cada dia mais fazer você enxergar aquilo que Ele fez você para realizar. E nesse momento eu faço um segundo apelo. Você que está aqui e hoje teve um vislumbre do que é igreja, o que significa igreja do Senhor. Você está aqui, mas andou afastado, mas hoje aconteceu um upgrade na sua vida, sabe, uma reviravolta, uma mudança, que você passou a se apaixonar pela igreja de uma forma especial, ao estudar a história da igreja com o pastor. Se porventura você deseja se reconciliar, olha que momento maravilhoso. Maneiras de frutificarmos na obra missionária. Você deseja? Faça um sinal onde você estiver. Faça um terceiro apelo. Se porventura eu tenho aqui pessoas que ainda não aceitaram Jesus, mas ao ouvir sobre a história da igreja, desejam entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque Ele entregou a vida dele por ti, levante-me de suas mãos onde você estiver, eu quero orar por você. Se não, eu quero convidar toda a igreja que por bondade, coloquem-se de pé. Nós vamos orar encerrando o culto. Não se assustem. Os irmãos promotores de missões fecharam ali a porta principal, mas para você passar por aqui e sentir o cheiro do alimento e você cooperar com missões. Estenda a tua mão, nós vamos orar nesse momento, encerrando o culto ao Senhor. Querido Deus, obrigado. Obrigado porque nós fomos retroordenados, orientados na Tua Palavra, nesta grande viagem que tivemos aqui, a igreja de Antioquia. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra, ela nos orienta, a Tua Palavra nos faz entender, a Tua Palavra, Senhor Deus, nos educa, a Tua Palavra, Senhor, nos modifica, a Tua Palavra nos inspira, a Tua Palavra nos transforma, Senhor. Ó Deus, continue abençoando a nossa igreja, com a visão missionária que o Senhor tem. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia, entendermos que estamos aqui para cumprir a Tua missão, mas com responsabilidade. Ajuda-nos, Pai amado,
nós te pedimos, continue conduzindo-nos. E essa semana, quantos desafios muitos de nós temos aqui, eu peço que o Senhor esteja com cada irmão, com cada pessoa. Abençoe os nossos internautas que estão conosco sempre. Abençoe suas famílias, como também as nossas. E que o amor eterno de Deus, Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do seu Santo Espírito, esteja com a igreja de Jesus reunida aqui e espalhada na face da terra. E a igreja de Jesus diz: amém e amém. Que Deus os abençoe. Ao som desse pós-lúdio, encerramos o culto dessa noite.